Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, hoje é dia 10 de abril, estamos na quinta semana da Quaresma. E a frase bíblica para hoje é: agarraram em pedras para apedrejar Jesus. Este episódio está registado no Evangelho de João e é um momento marcante na vida de Jesus que envolve um confronto com os líderes religiosos da época. Para entendermos melhor o que acontece, faço aqui um breve resumo. Jesus está em Jerusalém e, após ensinar e responder aos fariseus, ele declara algo muito ousado. Diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Este discurso provoca uma reação agressiva nos judeus que estão ali, pois eles não compreendem o que Jesus quer dizer e não aceitam a sua autoridade. Por isso começam a questionar a sua afirmação, dizendo que ele se está a colocar acima dos profetas, acima de Abraão. E em seguida Jesus diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou o que sou. Ao dizer eu sou, Jesus está a identificar-se com Deus de uma forma explícita e poderosa. E isso é entendido pelos judeus como uma blasfémia, não é? Uma vez que Jesus se coloca como igual a Deus. E, diante dessa blasfémia, furiosos, os judeus pegam em pedras para apedrejar Jesus, porque o apedrejamento era a punição prevista para a blasfémia, segundo a lei de Moisés. Porém, Jesus retira-se, não é? Passando pelo meio deles sem ser agredido. Portanto, este episódio mostra a ousadia e a profundidade das palavras de Jesus, que desafiam a compreensão humana e revelam a sua identidade divina. Os judeus, ao não entenderem, ao não aceitarem a mensagem de Jesus, agarram-se à sua visão rígida e limitada da religião e da verdade. E em vez de abraçar a liberdade que Jesus oferece, a liberdade da verdade divina, não é? Que liberta do pecado e da cegueira espiritual, eles escolhem apegar-se ao que já conhecem, ao que já sabem, ao que já pensam e tentam eliminar aquilo que os desafia, não é? Aquilo que Jesus traz, que é completamente novo, diferente. Este caminho de Quaresma que começamos há tantos dias quer levar-nos a uma relação mais intensa e autêntica com Jesus. Esta passagem do Evangelho de João, que nos mostra como as pessoas rejeitaram Jesus, como tentaram apedrejá-lo, pode parecer-nos estranha e até pode chocar um bocadinho, não é? Como é que conseguiram fazer tal coisa a Jesus, logo a Jesus, não é? E por isso mesmo tentei explicar aqui o contexto do episódio para que fosse mais fácil compreender. O problema não foi Jesus. O problema foi a falta de entendimento, de abertura das pessoas. Muitas vezes, as pessoas preferem
apegar-se às pedras, não é? E manter-se na segurança das suas crenças, ainda que rígidas. Têm medo do novo. Jesus era diferente, falava diferente, agia de forma diferente. Jesus questionava o poder, questionava os doutores, não é? Os líderes religiosos. E isso desafia, isso questiona, isso provocou medo, provocou desconfiança, não é? E daí a reação das pessoas. Isso aconteceu naquele momento que é retratado nesta passagem, mas não só, continua a acontecer. Por isso, hoje o convite é que façamos um exame de consciência verdadeiro. Percebermos como também nós, tantas vezes, rejeitamos Jesus e o seu Evangelho, a sua palavra. Sim, porque também nós rejeitamos. A rejeição a Jesus que encontramos em João é uma rejeição direta, explícita, não é? Com os judeus a tentarem apedrejá-lo. Mas hoje, também nós o rejeitamos. Talvez não de forma explícita, mas ainda assim a rejeição acontece. Pode ser mais subtil e até inconsciente, mas acontece. Como assim? Bom, repara que acreditamos em Deus, em Jesus, mas muitas vezes só lhe damos importância quando nos convém. Podemos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, mas muitas vezes ao longo do nosso dia deixamos de lado os ensinamentos que Ele nos deixou, como os do amor incondicional, o perdão, a compaixão, o serviço ao próximo, não é? Somos muito rápidos a aplicar os princípios da fé quando eles nos beneficiam diretamente, mas hesitamos em vivê-los quando exigem sacrifícios ou mudanças profundas nas nossas vidas. Por isso é importante fazer uma autoavaliação constante, questionando se a nossa relação com Jesus é realmente transformadora, se estamos a viver os valores que Ele anunciou, não apenas quando é conveniente, quando nos dá jeito, mas sempre como uma escolha diária. A palavra de Jesus, hoje, assim como acontecia nos tempos do, retratados no Evangelho, é algo que nos desafia, vai desafiar sempre, mas também nos inspira, também nos leva a mudar. Portanto, a palavra de Jesus não é apenas algo que, que tomamos, não é? Quando precisamos de consolo ou ajuda. A verdadeira fé em Cristo exige uma resposta contínua, uma disposição a viver conforme os seus preceitos, os seus ensinamentos, os seus princípios, não apenas quando nos convém, mas em todos os momentos das nossas vidas. E mais, Jesus pede-nos que os nossos corações se mantenham acesos. Como é que um coração se mantém aceso? O que é que alimenta o nosso coração? É a palavra sagrada, a palavra de Deus. Um coração aceso é um coração animado pela luz, pela palavra de Deus. Jesus pede-nos que os nossos corações se mantenham abertos. Um coração aberto é um coração livre de preconceitos, pronto para acolher, para receber
para ser inclusivo, um coração que não receia as diferenças. Jesus pede-nos corações disponíveis, prontos para servir, para acolher, para doar, para perdoar, para amar. E pede-nos corações livres, livres do pecado, dos ressentimentos, de rancores, de mágoas, de preguiça, de egoísmo, de ódios. Que o nosso coração possa ser como o coração de Jesus, uma fonte de amor. Terminamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelas pedras que te atiro, pela indiferença com que te trato, pela distorção que impunha no teu rosto, perdão, Senhor Jesus. Perdão. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por nós. Peregrinos de esperança rumo à Páscoa, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Bom caminho.